Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais uma edição da nossa programação semanal de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia. Momento de pausa na nossa semana para estudarmos um pouco a palavra de Deus, para nos confraternizarmos. Infelizmente, com a pandemia, ainda não podemos retornar às nossas atividades, mas nessa esperança, e também para orarmos ao Senhor e cantarmos um pouco ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos dar início a esta edição ouvindo a palavra de Deus, que se encontra num salmo muito conhecido, de modo geral, pelo menos, que é o de número 91, que trata, dentre outras coisas, a respeito da proteção que só o Senhor Deus pode nos dar. O poema nos diz assim, e eu chamo a sua atenção principalmente para ouvi-lo nesta noite. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Com este salmo a respeito do cuidado maravilhoso, detalhista, misericordioso do Senhor Deus por nós, oremos ao Senhor, respondendo a esta porção da sua palavra, agradecendo a Ele por sua misericórdia, sempre nova em nossas vidas. Passemos alguns instantes em sua presença por meio da oração. Oremos.
por este salmo, Senhor, tão belo e tão consolador. Nós te agradecemos por ser ele não apenas belo, mas expressão da tua bondade e também da tua verdade. Nós te damos graças, Senhor. Rogamos que tu nos perdoes pelas vezes em que não enxergamos a tua bondade desse modo, pelas vezes em que nos atrapalhamos em nosso próprio coração, pelas vezes em que falhamos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e clareia nossos olhos, ilumine nossos caminhos e ajuda-nos a crer, para que possamos ver a tua glória na nossa vida, para que possamos discernir a tua vontade e andar nela. Ó Senhor Deus, conceda-nos a graça de conseguir, pela fé, por meio da tua palavra, Senhor, discernir a tua vontade e, por assim dizer, ver aquilo que é invisível aos olhos naturais. Conceda-nos a graça de descansar em ti e de nos firmar na certeza do teu controle absoluto sobre tudo. Ó Senhor Deus, receba nosso louvor. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor. Torna mais leve o nosso coração. Retira de nós a angústia das preocupações e dá-nos a graça de entregá-las todas a ti nesta noite. Pedimos estas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido um cântico intitulado Descansa os Olhos no Senhor, e nós vamos cantá-lo mais uma vez. Este cântico que faz combinação de alguns salmos, uma elaboração poética sobre alguns salmos. Nós vamos entoá-lo nesta hora. Descansa os olhos. Descansa os olhos do Senhor quando a angústia chegar. Descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor quando a angústia chegar. Descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés
cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Meus irmãos, nós continuamos a estudar o último capítulo do livro O Clamor da Alma. Nós estudamos um livro estudado por nós durante todo o ano de 2020 e principalmente no livro dos Salmos, estudado bastante nele, nós aprendemos a respeito de afeições ou de emoções obscuras, difíceis, e o nosso dever de não esconder ou não tentar esconder do nosso Deus nenhuma delas. E neste último capítulo nós estudamos uma das grandes certezas que todos aqueles que são filhos de Deus possuem, é a de que Deus é bom para todos. É importante que um livro como esse, tão difícil em relação às nossas emoções mais tumultuadas, termine assim, de um modo apropriado, afirmando que Deus é bom, mesmo que os nossos sentimentos, por alguns momentos ou por alguns tempos, não o alcancem. E na vida dos que creem em Cristo, Deus não é apenas bom, mas Deus é Pai. Deus é Pai, sendo, portanto, bom para nós de um modo muito especial, nós diríamos até especialíssimo. E isso nos traz profundo conforto, mas não apenas conforto, nos traz também desafios. Não é simples, não é fácil esperar por Deus, exercitar a fé em Deus, porque o cuidado do Senhor não toma sempre aquelas formas óbvias, né? Quando nós recebemos o pão nas nossas mãos, nós sabemos que houve um processo inteiro passando por muitas mãos, por muitas pessoas trabalhando para que aquilo viesse parar na nossa mão. A nossa própria força de trabalho, tudo isso nos faz ver que a bondade de Deus é óbvia na nossa vida, mas nem sempre isso acontece e às vezes nós temos de lidar com o fato de que os caminhos do Senhor são misteriosos. Às vezes Deus está em silêncio, às vezes o Senhor Deus parece demorar em nos responder no meio de certas urgências. E nós falamos também a respeito de um ponto que é muito difícil, pelo menos de nós experimentarmos. É uma doutrina que não é difícil de entender, porque se você não tem filhos, você pode imaginar isso em relação aos filhos dos outros, mas é o fato de que o Senhor Deus açoita aquele que recebe por filho. Deus disciplina os seus filhos e todos nós sabemos, por experiência, quer seja diante de Deus, quer seja com relação aos nossos pais, que no momento aquilo é muito difícil de entender, quando em meio a certas dores físicas ou de outra ordem, em meio a planos que despedaçaram, que não deram certo, ou desejos frustrados, nós percebemos isso de um modo muito doloroso e às vezes de um modo que nós não conseguimos captar bem em termos de razão ou de propósito. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que Deus só castiga por necessidade. Deus não priva a ninguém sem pesar, como um pai amoroso que priva seu filho de alguma coisa porque ele entende que aquilo não fará bem. E Deus não tem prazer senão na nossa alegria, Deus não tem prazer no nosso sofrer, mas é fato que Deus se deleita sim, ou Deus tem alegria, ou faz isso de bom grado
quando o assunto é a operação em nossas vidas, e isso dá perspectiva eterna. Deus não nos vê apenas dentro desses 35 anos ou 40 anos que nos restam nesta vida, né? Ou 80 anos, ou quantos anos Deus quiser nos dar. Não é assim que o Senhor Deus nos enxerga. Deus nos vê da perspectiva eterna, que é a perspectiva dele. O Senhor Deus, então, nos prepara para um grande casamento, Deus nos prepara para o encontro com Cristo, Deus nos prepara para morar com Ele na eternidade. E nós vimos que esse interesse do Senhor Deus por nossas vidas, especialmente pelo pequeno mundo de cada um de nós, é algo simplesmente incompreensível. Você sabe que o Senhor Deus conhece tudo e que tem interesse em suprir nossas necessidades, mas uma coisa é você conhecer isso ou saber disso, outra coisa é você compreender isso de modo perfeito, de modo exaustivo. E poucas páginas na Bíblia nos mostram esse modo que Deus tem de tratar tão íntimo com a vida do seu povo, como as páginas da profecia de um profeta do Antigo Testamento chamado Oséias. E nós começamos a falar um pouco a respeito desse amor incompreensível de Deus que se manifesta por meio da sua disciplina para com o seu povo. Nós falamos um pouco a respeito daquela época, uma época difícil, não difícil financeiramente, não difícil de outros modos que a gente costuma associar com dificuldade, porque o que acontecia ali era o contrário. O povo parece que estava prosperando mais devido a certa paz entre as grandes nações que costumavam ser inimigas de Israel, e parece que a prosperidade havia entorpecido o povo de Deus. O povo estava meio que drogado, embevecido com tanta prosperidade, e aquilo acabou gerando desleixo para com o culto a Deus, aquilo acabou gerando males sociais, maus tratos com os pequeninos de Deus, e Deus começa a se ver ali como uma espécie de esposo traído, cujo coração da esposa não lhe pertence mais. Na verdade, a sua esposa chegou mesmo a traí-lo e fez pior. Além de trair o seu esposo, passou a ser uma espécie de prostituta, a vender-se por dinheiro aos seus amantes. Então nós temos aqui uma história muito triste. Deus se coloca na posição desse marido que ama a sua esposa e que sabe que ninguém poderia dar o amor que ele dá, só que ela está indo após outras confianças, outras lealdades, outros ídolos, e ele fará de tudo para impedir que ela se destrua, meus irmãos. E ele sabe, portanto, que quando nós nos afastamos dele, nada de bom pode resultar disso. E é por isso que o Senhor Deus sai à procura do seu povo. E, se necessário, ele vai fazer muitas coisas desagradáveis para que finalmente esse povo repouse novamente em seu seio. E é por isso que Israel foi duramente disciplinado por Deus naquele período. Ouçamos o que os autores nos dizem a respeito disso. É uma declaração geral a respeito ou a partir dessa situação específica de Israel no período de Oséias. Deus nos confronta com dor e sofrimento, porque deseja revelar sua bondade para conosco. Mas sua bondade não será validada por nenhuma tentativa de prová-la à parte da fé. Nós experimentamos sua bondade somente através da revelação da sua glória. Então é muito importante isso que os autores estão falando, de que o objetivo do Senhor Deus, ao nos levar a sofrer, ou a nos permitir, ou a permitir sofrimentos nas nossas vidas, é revelar a sua bondade. Infelizmente, a nossa tendência, quando nós estamos passando ou mergulhados numa crise de raiva, ou numa crise de ciúme, ou de inveja, ou de vergonha, a nossa tendência, infelizmente, é questionar a bondade de Deus. É levantar certos questionamentos a respeito, afinal, da bondade desse Deus. É perguntar se Deus é bom realmente, já que eu estou passando por tudo isso, por todas essas coisas ruins. E os autores insistem em nos lembrar que
Deus já deu a prova suprema da sua bondade para conosco. Isso não aconteceu num ato isolado, dele dar um pão para alguém, ou dele salvar a vida de alguém, e nem mesmo num ato para com o seu povo, nem mesmo um ato salvador daqueles que nós vemos no Antigo Testamento. Mas eles insistem em que ele foi bondoso, de modo supremo, entregando o seu próprio filho para morrer por muita gente, e muita gente ruim. Só que essa bondade de Deus, em diversos sentidos, foi surpreendente e, segundo os autores, aquilo que foi a crucificação da parte dos homens como motivo de desprezo e de ódio, o Senhor Deus transformou em algo que serviu à sua glória. Aquilo que foi ódio da parte dos homens, Deus tornou como parte do cenário da expressão do seu amor em Jesus Cristo. Então, o que nós podemos ver na crucificação, apesar do ódio, da incompreensão, da soberba, da arrogância, da tolice humana, nós vemos todos os pecados dos homens praticamente manifestados ali. Aquilo tudo compunha parte de um quadro cujo centro, cujo contorno era a bondade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, o que eles estão dizendo com isso é por favor, não duvide da bondade de Deus, senão você está duvidando do maior ato dessa bondade, que é a doação do Filho em nosso lugar. Ouçamos a Epístola aos Colossenses, que é mencionada pelos autores, para falar exatamente desse ponto aqui. E a vós outros, se referindo a todos os crentes, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então notem o que Paulo está dizendo aqui. O que ocorreu na ótica humana foi uma vitória sobre aquele ladrão ou sobre aquele transgressor da lei, segundo os judeus, sobre aquele blasfemo, sobre aquele criminoso, pensavam os romanos, sobre aquele fracassado, pensavam os mais titubeantes dos seus discípulos. É assim que o mundo estava vendo ali. E certamente os poderes das trevas viam nisso uma grande coisa, viam nisso um triunfo. Mas o apóstolo diz aos Colossenses que foi o inverso de tudo isso que aconteceu. E Paulo descreve a crucificação de Cristo como uma grande vitória, e aqui o sentido é de uma espécie de vitória militar sobre a esfera demoníaca, sobre os poderes chamados aqui de principados e potestades. Mas essa vitória não foi alcançada matando as pessoas, mas morrendo por elas. Então isso é uma espécie de inversão. Aquilo que parecia ser o caminho de uma derrota, na verdade era parte do plano da vitória de Deus sobre o pecado, sobre o mal. E a respeito disso nos dizem os autores outra vez, ouçamos. Deus reverte a dor ao experimentá-la. Ele mostra sua bondade sofrendo em nosso favor. Seu sofrimento não liberta seu povo da dor do mundo caído. De fato, somos privilegiados em compartilhar o sofrimento de Cristo durante nossas vidas. Em essência, sua vitória investe nossa presente dor com significado e nos outorga uma firme esperança de que nos moveremos do sofrimento à glória. Ou seja, crente, você que crê em Cristo, o sofrimento para você hoje, é claro, à medida que você é um servo de Cristo, não o sofrimento dos ímpios, aquele sobre o qual Pedro fala, mas o sofrimento do crente. Se você sofre porque você é crente, significa que isso tem significado. Sabe qual é? Isso é parte de um processo de identificação sua com o seu mestre. Porque assim como você se identifica com ele nos sofrimentos,
você se identifica também com ele na morte, mas isso aí é um prenúncio, é uma antecipação de uma outra identificação que é a final, a identificação de Cristo como ressurreto. Então, se é certo que com ele morreremos, ou se com ele sofremos e com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Então, meus irmãos, quem sofre por amor de Cristo sofre já com um significado. Isso tem um significado. Nós sabemos que é muito mais tranquilo, é muito mais suportável nós sofrermos quando alguém nos diz por quê, não é? Quando alguém nos dá um bom propósito para isso. Se você tem alguém que você ama, por exemplo, e aquela pessoa vai morrer se você não sofrer, você diz, não, eu sofro. Para mim tem muito significado de sofrimento, eu consigo entender e até ele se torna menos doloroso. Mas o ruim é quando você sofre sem saber direito dos propósitos. E esse aqui é o propósito principal para os nossos sofrimentos como servos de Deus. É que isso para nós é parte da nossa identificação com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. É parte de nós seguirmos os seus passos, como nos diz um outro escritor bíblico. Então os autores lembram aqui uma tese estabelecida desde o início desta obra, meus irmãos, é que nós não devemos, em princípio, tentar alterar as nossas emoções mais difíceis. Nós não devemos tentar dominá-las, conquistá-las, ou suprimi-las de algum modo, ou sufocá-las. O recomendado é que nós coloquemos esses sentimentos, tentemos articulá-los diante do Senhor Deus, falando com Ele e fazendo uso dos recursos verbais que Ele próprio nos concedeu em Sua palavra. Então, em grande parte, o apelo dessa obra é, irmãos, desenvolvam, cultivem uma intimidade com os salmos, para que vocês aprendam a orar não apenas nos dias bons, para dar graças a Deus, etc., mas naqueles dias que a coisa apertar, os dias de angústia, porque serão muitos os dias de angústia. E não é bom ficar em silêncio quando a angústia está apertando, vocês conhecem a história. O número de doenças, de problemas, de dificuldades e, sobretudo, a desobediência que isso significa diante de Deus, você guardar o seu coração em silêncio enquanto você está sofrendo. Porque a Bíblia nos ordena, invoca-me no dia do aperto, invoca-me no dia da angústia. Então, quando você está angustiado e fica calado, te faltam salmos na vida, te falta uma voz para falar. E, infelizmente, querendo ou não, você está pecando contra Deus. É pecado ficar em silêncio no dia da angústia. Porque Deus ordenou que no dia da angústia nós o invocássemos. Assim como também é pecado você ser ingrato, você não se lembrar de Deus quando Ele te abençoar. Eu te livrarei, diz o Salmo, e tu me glorificarás. Então, tanto o silêncio na hora de clamar, como o silêncio no momento de agradecer, são pecados que devem ser evitados por nós, e para isso Deus nos deu, dentre outras orações, dentre outros modelos, especialmente os salmos bíblicos, irmãos. Em outras palavras, podemos falar sob outro ponto de vista, nós devemos entender que as nossas emoções mais difíceis também são importantes para Deus. Deus também se ocupa delas. E a prova disso é que os salmos não tratam de 150 poemas de alegria. Pelo contrário, muitos deles são poemas de intensa tristeza e de intensa desorientação, irmãos. E é por isso que nós podemos dizer que o nosso Deus cuida de nós nesse ponto também, porque Ele mesmo inspirou os salmistas a escreverem orações que cabem no nosso coração e no nosso lábio, ou nos nossos lábios, e que nos ajudam nessas horas complicadas, nessas horas difíceis, né? A respeito disso, nos dizem os autores. A meta de fugir da angústia é indesejável, porque nossas emoções obscuras possuem um lado redentivo, embora este fato não as torne menos dolorosas. Apesar de manchadas em nossa expressão, elas, no entanto, refletem o caráter de Deus.
elas têm o poder de vocalizar nosso clamor mais profundo. E quando esse clamor é proferido diante de Deus, nossos corações são expostos e transformados, como se refletíssemos o seu coração por nós. Eles estão aqui trabalhando com aquela verdade que nós conhecemos, que os salmos, em termos da sua inspiração, são palavra de Deus para o homem. Mas em termos da sua expressão, são palavras do homem para Deus. Ou seja, Deus inspirou a sua palavra já na forma de uma oração. Ou seja, a coisa já está pronta. Nós só precisamos mesmo tomar aquilo no nosso coração e nos expressar diante de Deus. Infelizmente, as igrejas que pregam hoje a chamada teologia da prosperidade, que de modo esquemático ou não, falam a respeito do homem como sendo alguém que em Cristo só tem direito a vitórias, só tem direito a alegrias, e com isso negam não apenas a Escritura, mas também negam a própria experiência da pessoa, daquele que está dizendo aquilo, porque eles sofrem também, eles passam por dificuldades. A Bíblia em nenhum ponto promete que as coisas seriam desse jeito. Pelo contrário, nós vemos outras coisas, tanto na nossa experiência como também na Escritura. Elas mostram aquilo que Agostinho disse certa vez, de que Deus não tem, só tem um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem sofrimento, porque até o filho perfeito de Deus sofreu, como nós sabemos. Mas agora existem pessoas que negam essa realidade, uma realidade bíblica e uma realidade experimental. Todo mundo já experimentou isso. Então, se você não tem interesse em aprender a respeito dos salmos de lamento, significa que, de certo modo, você está em sintonia com o pessoal da prosperidade. Porque você imagina, ou pelo menos vive desse modo, como se nunca fosse passar uma tribulação. Ou então você tem algum tipo de recurso desse mundo, que também é proibido por Deus, como substituto dele. Ou então você acha que entrando num período de silêncio, de quietude, né, você vai estar servindo a Deus com isso. Mas como é que você pode servir a Deus em silêncio, aguentando a sua dor em silêncio, se Deus já disse que é errado? Porque é o que nós concluímos disso. Invoca-me no dia da angústia é uma ordem. Quando você não invoca e fica quieto, você sabe que seu coração, seu peito entra em brasa, fica esbraseado, como o salmista diz no Salmo 39, e você peca contra o Senhor Deus. Então, meus irmãos, é importantíssimo que vocês conheçam, não apenas o Senhor é meu pastor, não me faltará, que é tão inspirado quanto esses que eu estou dizendo, mas só que esse muitas vezes é usado para dias bons, para aqueles dias agradáveis. Mas existem salmos que devem ser utilizados pelos irmãos para os dias de angústia, de aperto. O mesmo Deus que disse que deve ser alvo da sua gratidão, ele deve ser alvo também do seu clamor. E é importantíssimo que você saiba como dirigir as palavras a Deus. E o meio mais seguro de fazer isso é usando as palavras que o próprio Deus inspirou na forma de orações humanas, meus irmãos. Notem que, como eu disse, os sofrimentos dos crentes, daqueles que creem em Cristo, são parte do processo de identificação dos crentes com Jesus. Então, quando um crente diz que só acredita na prosperidade, ou quando ele vive desse modo e não quer saber de salmos de lamento, nem de articular as suas angústias, querendo ou não, ele está dizendo: eu não quero me identificar com os sofrimentos de Cristo, quero me identificar apenas com as alegrias dele. Se você quebra um elo nessa cadeia, você também não vai se identificar com a morte dele e não vai se identificar, portanto, com a ressurreição. Então o assunto se reveste de muita seriedade para nós como crentes, a partir do momento que nós consideramos as coisas nessa perspectiva. Ouçamos agora a pura palavra de Deus no Novo Testamento, falando a respeito desse processo de identificação nosso com o nosso Senhor. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Notem bem, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso está em Romanos 8:7. Agora Romanos 5, de 2 a 5, nos diz assim, ouçam bem, irmãos:
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, observem bem que nós temos um equipamento espiritual dado por Deus para lidar com as tribulações. E é esse poder, o poder do próprio Cristo operando em nós, é que nos capacita a cooperarmos com Ele com o fim de nos identificarmos mais com o Senhor. E, repito, parte da nossa identificação está ligada ao sofrimento, aquele que nós passamos como cristãos, como seguidores de Cristo. A respeito disso, irmãos, nos dizem o seguinte os autores. De modo paradoxal, Deus revela-se a si mesmo em nosso sofrimento. Não há ressurreição sem crucificação. Não há glória sem sofrimento. A cura, desse modo, não é exatamente o que pensamos que deveria ser. Nossas emoções obscuras revelam a Deus. Elas abrem o caminho para a verdadeira alegria. Esta é a mensagem central do livro dos Salmos. Nós encontramos a bondade divina em meio à dor. Em meio à alegria, qualquer ímpio pode dizer que Deus é bom. Em meio à dor e ao sofrimento, só o crente pode dizer. Esse é o ponto aqui, meus irmãos. Este livro, vocês perceberam, foi a proposta explícita dele, se concentrou apenas num tipo específico de salmos, de acordo com a classificação dos estudiosos, que é o chamado salmo ou salmos de lamento. Aqueles que fornecem uma voz para o povo de Deus articular os seus sofrimentos. Sobre eles, novamente, ouçamos os autores. Eles dizem o seguinte sobre os salmos de lamento. Eles, os salmos de lamento, expressam todas as emoções difíceis que experimentamos hoje. Raiva, medo, ciúmes, desespero, vergonha e desprezo. Crucialmente importante, no entanto, é o fato de que, em seu final, os lamentos se tornam em alegria, consolo, confiança e culto. Em outras palavras, os salmistas se voltam para Deus. É a este ponto que o sofrimento nos leva. Então ocorre, pelo menos na maioria esmagadora das vezes, essa mudança do sofrimento para o alívio, à medida que nós falamos com Deus. Isso não devia ser surpresa para nós. Se você está muito angustiado, e você procura um amigo, uma amiga, ou simplesmente alguém que te ouça, aquilo já te dá um alívio enorme. É como diz o ditado, a alegria compartilhada é alegria multiplicada. E o sofrimento compartilhado é o sofrimento dividido. Você quebra em dois. A alegria multiplica. E o sofrimento divide quando você compartilha. Se isso é assim com os seres humanos, você imagine com o Senhor Deus. Então, essa ideia aqui de uma passagem mais repentina, às vezes, até nos Salmos, do sofrimento para a exultação, é uma coisa misteriosa, inesperada até, nós vemos nas páginas dos Salmos, deve nos encher de esperança para buscar a Deus, fazendo uso dessas antigas orações. E um dos salmos que trata a respeito disso é o Salmo de número 69, mas esse nós começaremos a estudar um pouco na próxima semana, se o Senhor Deus nos permitir. Hoje nós fiquemos apenas com essas palavras ouvidas até aqui, a respeito da importância dos salmos de lamento para a nossa vida de modo geral. Nós vamos orar ao Senhor Deus e suplicar a Ele para que guarde
a sua palavra em nossos corações. Pedir também pelos nossos amigos, parentes, vizinhos, pela nossa nação, pela situação do nosso mundo. Vamos invocar o Senhor. Oremos. Deus de amor, de bondade, nós te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor abriu nossos olhos, o Senhor sensibilizou nosso coração para que pudéssemos entender, saber, conhecer-te, não como juiz apenas de todo mundo, não como dono de tudo, Senhor de todos, mas também como nosso Pai. Nós te damos graças, Senhor, por este imenso privilégio e porque o Senhor não apenas fez isso pontualmente conosco, mas tens nos conduzido desde então. Nós reconhecemos, ó Deus, que nem sempre conseguimos entender os teus desígnios, os teus caminhos. Apenas sabemos, porque o teu Santo Espírito nos confirma isso sempre, que o Senhor é nosso Pai e é um Deus bondoso e amoroso. Mas às vezes nós experimentamos uma realidade diversa, Senhor, ou pelo menos impressões diferentes, Senhor. E nós rogamos a tua misericórdia. Rogamos que o Senhor nos ajude a orar de acordo com a tua palavra. E nos ajude, Senhor, a escaparmos das reclamações que caracterizaram teu povo no deserto. Livra-nos, Senhor, das murmurações, das reclamações sem culto. Livra-nos, Senhor, e dá-nos a graça de reclamar diante do Senhor, de nos queixar diante do Senhor, mas num contexto de culto, de busca, de certeza, Senhor, de que o contorno da nossa vida é a tua bondade, de que nós somos fruto em Cristo Jesus de uma arbitrariedade tua, Senhor, de um ato livre do teu amor para conosco. Ó Senhor, aumente a nossa certeza com relação a este ponto, nestes dias tão difíceis que temos passado, Senhor. Tantas pessoas perdendo seus parentes, vendo-os enfermar. Ó Senhor, tantas pessoas tristes. Ó Deus, tem misericórdia desse nosso tempo complicado. Tem misericórdia dos nossos governantes, dos profissionais que têm lutado para a manutenção da ordem social. Ó Senhor das famílias, ó Deus dos obreiros cristãos, os anciãos, presbíteros, diáconos, missionários, ó Deus, estende a tua bondade sobre eles. A provisão, Senhor, daqueles que estão em crise financeira ou de outra ordem, tem misericórdia, Senhor. E dá-nos a graça de não blasfemarmos contra ti e nem sequer de murmurarmos contra ti. Mas ajuda-nos, Senhor, a derramar o nosso coração diante do Senhor, fazendo uso seguro da tua palavra, para não pecarmos contra ti neste momento que deve ser um dos mais importantes da nossa vida, um momento de oração. Ó Senhor Deus, ajuda-nos e guarda em nosso coração as tuas palavras ouvidas por nós nesta noite, justamente para não pecarmos contra ti, Senhor, nesses tempos tão difíceis. Rogamos a tua bênção sobre nós. Rogamos a tua bênção sobre a tua igreja, alvo especialíssimo dos teus cuidados. E fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nós encerramos mais uma edição do nosso Chimarrão com Bíblia. E gostaríamos de convidar você, virtualmente por enquanto, a estar conosco na nossa reunião de oração, que ocorre todos os domingos a partir das 9 horas. Você é nosso convidado e pode acessá-la por meio do YouTube e também do Facebook da Igreja Cristo Redentor. Também as nossas classes de escola dominical começam aproximadamente às 9h30 de domingo, logo depois da reunião de oração. Caso você deseje participar, você pode solicitar um link de acesso pelo Face ou então pelo YouTube. E também
À tarde, nós teremos um culto aqui presencial, mas ele é transmitido para as redes sociais a partir das 19 horas. Então você também é nosso convidado nesta ocasião. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um restante de semana em sua presença. Amém.